Graça e paz, minha igreja. Graça e paz, igreja amada do Senhor Jesus. Queridos, estamos aqui neste tempo proposto pelo Senhor para mais uma vez fazermos a nossa reflexão e tirarmos da palavra do Senhor vida para a nossa vida. E o nosso tema de hoje é: Ele não desiste de nós. Em hipótese alguma e de maneira alguma, Ele desiste de mim, Ele desiste de você, Ele não desiste de nós. E nós queremos pensar neste tema baseado no texto de Mateus, no capítulo 14, versículo de 22 até o versículo de número 23. Um texto que você conhece profundamente, mas a palavra ela se renova e sempre traz lições maravilhosas para a nossa vida. Mateus, no capítulo 14, o versículo é o de número 22 até o versículo de número 33. Nos diz assim: Logo depois, Jesus ordenou aos seus discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago, enquanto ele mandava o povo embora. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu a um monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. E as ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima das águas. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" E gritaram com medo. Neste instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então, Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andar por cima das águas até onde o Senhor está." "Venha!" respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Senhor, socorro!" Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho de Deus." Queridos, eu preciso e quero conversar com os irmãos porque este texto falou comigo de uma forma diferente. Nesta semana em que estou lendo o livro de Mateus, mais uma vez estamos lendo o livro de Mateus e mais uma vez este texto de Jesus andar por cima das águas, ele falou comigo de forma diferente. E desta vez com este título: Jesus não desiste de nós. Ele não desiste de nós. Queridos, ninguém pode nos ensinar mais do que Jesus. Ninguém. Nem Pedro, nem João, nem Paulo, nem ninguém. Ninguém pode nos ensinar mais do que Jesus. E nós vivemos um tempo de escassez de fé. Vivemos um tempo de escassez de fé porque nós queremos racionalizar tudo. Queremos explicações lógicas para tudo. E isso acaba se tornando muito perigoso. Por querermos explicações lógicas para tudo, isso tem gerado uma falta de fé muito grande.
E é interessante que quanto mais queremos viver explicações lógicas para a fé, para o nosso relacionamento com Deus, nós vamos viver cada dia menos milagres da parte de Deus. Partimos para racionalizar e esquecemos do grande milagre de Deus. E esquecemos que Deus faz milagre. Quanta gente racionalizando a fé. Muitos já esqueceram que a fé é o limite da razão. A razão só vai até um ponto do nosso entendimento. A partir disso aí entra a fé. Então, por isso eu sempre gosto de dizer que a fé é o limite da razão. A sua razão parou, estacionou, estagnou. Entra a fé. E a fé é o que nos move e não a razão. Eu estou falando isso, querido, porque por conviver com pessoas que nós já vemos que já perdeu a fé, estão tentando racionalizar tudo. Você conta um fato, é um milagre de Deus. Como aconteceu? Aconteceu assim, assim, assim. Então não é milagre, é uma predisposição da pessoa em querer mudar. É interessante, querido. Mas aqui neste texto, Jesus quebra aqui toda a lógica e toda a razão. Toda a lógica e toda a razão foi quebrada por Jesus aqui nesta história, nesse texto narrado por Mateus. Jesus apareceu andando por sobre as águas. Jesus apareceu andando no mar da Galileia. Deus deu a mim e a minha esposa o privilégio fantástico de conhecer este tão famoso mar da Galileia, que na verdade é um grande lago, um lago enorme. Deus nos deu o privilégio de andar e de tocar naquelas águas. E é uma sensação única em saber que ali andou literalmente sobre as águas o meu mestre e o seu mestre. E ninguém pode dizer que isso é mentira. Aliás, até muitos tentam dizer, mas não conseguem provar. E pela fé, nós cremos que ele ali andou e foi visto pelos seus discípulos assim fazerem. E é interessante que quando os seus discípulos viram Jesus andando sobre as águas, eles temeram. Aqui entra um ponto do que nós queremos começar a pensar. Por que é que eles temeram? Porque eles viviam pela lógica, racionalizavam tudo. No pensar deles, sem barco, no meio do mar, só pode ser fantasma. Como pode isso, querido? Eles estavam aguardando Jesus, eles estavam esperando Jesus. Eles entraram no último barco e foram atravessando para o outro lado do mar da Galileia. Então eles estavam na expectativa de que Jesus chegasse até eles. Mas é interessante que eles preferiram pensar que é um fantasma do que Jesus daquele o qual eles estavam esperando. Pensavam ele, racionalizavam ele, sem barco no meio do mar, só pode ser fantasma. Jesus aqui não pode ser. É interessante. Por que é que foi mais fácil para eles pensarem que era um fantasma do que Jesus, sendo que eles já aguardavam? É porque querem racionalizar a fé. É como muitos dizem, sem médico não tem jeito, sem especialista não tem jeito. Queridos, nós esquecemos que o nosso Deus é um Deus de milagres e é um Deus que ainda faz milagres. E por tentar racionalizar a fé, foi que Pedro afundou. Ele disse, deixa eu ir aí com o Senhor. E Jesus disse, então venha Pedro. Imagina o coração de Jesus, oh, quanta fé no coração de Pedro. Então vem Pedro. E Pedro foi. Pedro começou a andar por sobre as águas. Mas ele parou e pensou que isso não pode ser. Como isso pode? Isso não pode ser. De água eu entendo, isso não é lógico, não dá para andar sobre as águas. E quando ele começou a racionalizar a sua fé, ele começou a afundar.
Sou pescador e conheço bem a água, isso não é possível. E Pedro começou a afundar, porque ele tirou os olhos da fé para colocar os olhos no seu conhecimento, na sua lógica e no seu raciocínio. Tirou os olhos de Jesus e colocou os olhos no problema. E qual é o nosso problema? Qual foi o problema de Pedro? Qual foi o problema dos outros discípulos que nem do barco se atreveram a sair? Qual é o nosso problema hoje? É querer racionalizar a fé com lógica. É impressionante, querido. E nós temos que atentar que ninguém pode nos ensinar mais do que Jesus. Ele é o nosso mestre por excelência. E ele fez coisas fantásticas, das quais nós não podemos abrir mão para não perder a fé. O que é de um cristão sem a fé, queridos? Vamos aprender com ele a viver uma vida mais intensa. Neste texto que nós lemos, nós vamos aprender com Jesus a viver uma vida mais intensa com Deus, com mais intimidade com Deus, com um relacionamento mais profundo com Deus, através deste texto que nós já falamos dele muitas vezes, mas sempre tem coisas deliciosas para a nossa vida. O versículo de número 1 diz assim, o versículo de número 22, o primeiro versículo que nós lemos: logo depois Jesus ordenou aos discípulos que subissem ao barco e fosse na frente para o outro lado. Esse texto, logo depois de quê? É o que nós vamos tentar entender. Vamos tentar encaixar no contexto. Vamos tentar entender agora o contexto real de onde tudo isso estava acontecendo. Jesus ficou sabendo da morte de João Batista. E ele ficou muito triste e ele queria ir retirar-se para um lugar isolado para ficar só. E ele entrou num barco e foi para o outro lado do mar, da Galiléia. Mas uma grande multidão descobriu Jesus ali. E eles começaram a aglomerar. E muitos doentes estavam ali. E Jesus olhou para aquela multidão e teve compaixão daquela gente e curou todos os enfermos que ali estavam. E o dia foi passando e os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Senhor, já está ficando tarde, nós não temos comida para essa gente toda, então é melhor mandar essa gente e esta multidão para que eles vá em algum lugar para comprar comida. E Jesus disse: dá vocês mesmos de comer a eles. Eles disseram: não temos nada, mas o que vocês têm aí? Eles procuraram lá e acharam alguns pães e alguns peixes. E Jesus, com aqueles pães e com aqueles peixes, alimentou uma multidão de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E foi depois disso que tudo isso aconteceu. Depois de um dia super puxado. Depois de estar passando por um luto, acabou de realizar muitas curas e ensinou muito o tempo todo, o dia inteiro. Acabou de alimentar uma grande multidão de aproximadamente, segundo os mais curiosos, de 12 a 15 mil pessoas. 5.000 homens, não contando mulheres e crianças. Depois de fazer tudo isso, depois de um dia super puxado, Jesus fez uma coisa interessante no versículo 23. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu um monte a fim de orar sozinho. Depois de um dia tão puxado,
o dia inteiro, um dia de luto, um dia de muito trabalho, um dia de alimentar aproximadamente 15 mil pessoas, Jesus manda os seus discípulos entrar no barco e para atravessar o mar da Galileia e sobe a um monte para orar. Eu fico imaginando que depois de tudo isso, ele ainda tirou um tempo para orar. E o texto diz que ele orou até a 4ª vigília da noite. Estava já escurecendo. Aproximadamente 5, 6, 7 horas da noite. Ele orou até a 4ª vigília da noite. Ele subiu ao monte para orar. E é interessante, querido, quando nós paramos para fazer a conta, depois de um dia tão puxado, de um dia tão exaustivo como este, nós paramos para fazer a conta, ele orou aproximadamente, no mínimo, 7 horas no monte. E é interessante, eu fico a pensar que ele orou somente por 7 horas, por ter sido um dia tão exausto, por ter sido um dia tão cansativo por ele. Por isso que talvez ele tenha orado só por 7 horas. É interessante, amados, quando nós vemos o plano, o meio, a forma de vida que Jesus levava. Ele não abria mão da intimidade com o Pai. A primeira coisa que ele nos ensina aqui neste texto é isto. Não importa o cansaço, não importa o tempo, não importa a hora, precisamos tirar um tempo para estar a sós com Deus. Jesus não abriu o Santo dos Santos à toa, querido. Ele abriu o Santo do Santo para que nós tivéssemos acesso a este lugar maravilhoso. Eu fico imaginando Jesus entrando na presença do Pai em oração. E eu fico imaginando, Senhor, o porquê, o motivo pelo qual Jesus entrava na Tua presença para orar, Pai. Imagino eu que ele entrava ali para matar a saudade da casa do Pai. Porque ele havia vindo de lá, ele desceu de lá, ele sabia como lá era. Ele entrava ali e matava a saudade da casa do Pai. E nós precisamos entrar ali para saborear a glória futura que nos aguarda. Nós precisamos entrar nessa intimidade com o Pai para entender a graciosidade que é estar na Tua presença. E foi depois disso, logo depois disso, versículo 22, é que Jesus foi ter com os seus discípulos. Ele mandou os discípulos irem, despediu a multidão com todo amor, com todo carinho, com todo cuidado, com todo zelo, que só mesmo ele poderia ter e dar. Ele despediu a multidão e foi assim que ele foi ao encontro dos discípulos após 7 horas de oração, de muito trabalho a Deus. Muitas horas dedicadas à obra, ao ministério. Ele ainda encontrou tempo para orar. E é interessante que quando ele chega, querido, vai aproximando aos discípulos e ele nem se dá conta. E eu acho isso fantástico. De uma grande tempestade. E ele vai andando por terra ao encontro dos discípulos, e uma grande tempestade que assolava o barco, que soprava de encontro, que ia contra Jesus, ele continuava andando como se nada tivesse acontecendo. Ele saiu da terra seca e entrou no mar, aquele vento enorme soprando contra, e como se nada disso tivesse acontecido, ele entrou no mar, andando sobre as águas numa naturalidade fenomenal. Era como se não estivesse acontecendo nada. O mar revolto.
E ele andava com naturalidade sobre as águas, como quem anda sobre terra seca. Aqui eu quero abrir um parêntese, querido, para tentar te fazer entender que Jesus não fez isso para incentivar. Isso não é o foco de Jesus. Essa não era a meta de Jesus. Se andar sobre as águas, se milagres desse tipo fosse o foco de Jesus, ele tinha chamado os outros também para dar um rolezinho na água. Chega aí, galera, chega aí, turma. Vem aí, Pedro, vem aí, André, vem aí, Tiago, vem aí, João. Chega aí, vamos dar uma voltinha sobre as águas para vocês sentirem como é. Não é nada disso, querido. Jesus andou sobre as águas porque aqui há um contexto enorme em torno de tudo isso aqui. A fúria do inimigo era vigente. Jesus constatou que aquele mar revolto, que aquelas ondas, que aquele vento era obra do inimigo. E ele foi andando em direção aos seus discípulos para nos mostrar e para nos ensinar. Não é ensinar a andar sobre as águas. O foco dele era nos ensinar e nos mostrar que nada, atente-se a isso, querido, que nada pode nos separar do amor de Deus. Os discípulos enfrentando a fúria do inimigo, o inimigo usando o vento, o inimigo usando o mar, assombrando os seus discípulos, homens assustados, homens do mar assustados, e agora Jesus vem e vai de encontro aos seus. O plano de Deus, o inimigo não pode parar. E Jesus vai de encontro aos seus. Jesus vem ao nosso encontro, queridos. O inimigo pode até tentar, e ele vai soprar, e o mar vai se enfurecer. Mas Jesus, o nosso Salvador, ele está indo de encontro a nós. Os planos dele em relação a nós não podem ser frustrados. O inimigo pode tentar, e ele vai tentar naufragar. Tentar nos fazer desviar o foco, tentar nos fazer perder a fé, tentar nos fazer racionalizar a fé, tentar nos fazer tirar os olhos do Senhor, vai tentar. Eu aprendo aqui esta grande verdade. Jesus está nos ensinando que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele foi ao encontro dos discípulos, ele veio ao nosso encontro e ele foi para salvar os seus discípulos. Isso é fantástico, querido. O inimigo pode até tentar, mas ele não vai conseguir. Então Pedro diz: deixe que eu vá ter aí com o Senhor. Pedro estava prestes agora a entender o limite da razão e da fé. Pedro disse: deixe que eu vá aí ter contigo, se é mesmo o Senhor. Aquilo que ele sabia sobre a água, sendo um pescador, e aquilo que ele via em Jesus andando sobre as águas, estava prestes a ser colocado à prova. Fé e razão. Aquilo que ele conhecia sobre as águas. Pescador, ele sabia que não podia andar sobre a água. Era lógica para ele. Ele nunca havia feito isso. Mas ele via Jesus andando por sobre as águas. Aqui há um limite da fé e da razão. E muitas vezes nós vivemos entre o que sabemos e o que nós cremos. Entre o que nós sabemos e o que nós cremos há uma imensidão, há uma distância enorme, querido. O que nós cremos é muito mais importante e precisa ser mais importante do que nós sabemos. E agora Pedro, pela fé, pela graça, ele vai onde Jesus está. A razão não podia levá-lo sobre as águas, mas a fé de Pedro o levou ali.
fé de Pedro na graça de Jesus o levou até onde Jesus estava. É interessante, querido, que Pedro afundou. A fé o levou ali e a razão o fez afundar. É interessante quando nós paramos para analisar uma coisa muito interessante, que o vento era o mesmo, as circunstâncias eram as mesmas, de quando Pedro estava no barco, de quando Pedro começou a andar sobre as águas. Não havia mudado, o vento era o mesmo, a circunstância era a mesma, o momento era o mesmo. E no momento que Pedro saiu do barco, o vento era impetuoso, as circunstâncias eram temerosas, eram de dar medo. E Pedro assim anda, Jesus disse: venha Pedro, perca a sua razão, use a sua fé e venha Pedro. E Pedro foi. E Pedro andou. Entenda aqui o que eu quero deixar bem claro, o que é preciso ser frisado e entendido por nós, que o vento estava soprando sobre eles dentro do barco. As circunstâncias eram adversas, já com Pedro dentro do barco, mas dentro do barco, mesmo com as circunstâncias adversas, ele teve fé. E ele disse: eu vou. E Jesus disse: venha. E Pedro saiu do barco e foi. E quando já agora do lado de Jesus, isso aqui é profundo demais. E quando agora já do lado de Jesus, pertinho do Mestre, já comungando com o Mestre, já estando mais próximo do Mestre, Pedro deixa de lado a sua fé e abraça-se com a sua razão. Entenda, querido, uma coisa. O problema de Pedro não foi o vento. O problema de Pedro não era as circunstâncias. O problema de Pedro foi tirar os olhos de Jesus. Este foi o problema de Pedro. Este também é o nosso problema. O nosso problema não é a tempestade, o nosso problema não é o vento, o nosso problema não é a dor. O nosso problema é tirar os olhos do Senhor. Porque o que lança a alma ao inferno não é o problema, não é o homem, não é as circunstâncias, não é o vizinho, não é a falta de trabalho, não é a doença. O que nos mata é estar longe de Deus. O que nos faz perder a vida é tirar o foco de Jesus. O que nos faz cair da graça é tirar o foco de Jesus. O que nos faz afundar é tirar os olhos de Jesus. As circunstâncias podem ser adversas, o vento pode ser, a dor pode ser, a doença pode ser, a falta de trabalho pode ser, mas isso não nos mata. O que nos mata é tirar os olhos do Senhor. Atente-se a isso, queridos. Não podemos tirar os olhos do Senhor. Não podemos desviar os olhos do Senhor. E uma coisa mais interessante acontece aqui ainda, é que Jesus faz um milagre onde não se viu fé. Isso é profundo. Os outros nem do barco saíram, Pedro saiu do barco. E andando sobre as águas, já no meio do caminho ele perde-se. Quantos se perdem no meio da viagem? E mais uma vez eu friso e foco, não é problema. Não há problema que pode nos afastar de Deus.
A única coisa que nos pode fazer afastar de Deus é tirar os olhos dele. Porque ele não tira os seus olhos de nós. O plano dele era salvar os seus discípulos no meio do mar revolto. O plano de Deus é nos salvar. E Jesus veio ao nosso encontro. Jesus está indo ao nosso encontro. E nós precisamos fixar os olhos nele e não tirar. E é interessante que mesmo na nossa falta de fé, ele continua sendo Deus. Ele continua fazendo milagres. E o mais lindo e profundo de tudo isso, que na nossa falta de fé, ele ainda assim nos toma pela mão. Tomou Pedro pela mão quando ele gritou: Senhor, socorro! Pedro já afundava na sua falta de fé, na sua ignorância, no seu raciocínio lógico, na sua lógica. Pedro afunda, Jesus o toma pela mão. E aqui eu aprendo outra coisa mais fantástica ainda. Coloca Pedro no barco. E mesmo, querido, atente-se a isso. Atente-se, isso é muito profundo. E mesmo na nossa falta de fé, ele entra conosco no nosso barco. Consegue visualizar a profundidade dessa verdade? Que mesmo na nossa falta de fé, ele entra conosco no nosso barco. Eu aprendo aqui uma verdade muito grande, querido, finalizando a nossa palavra. Que Jesus, ele não nos força a nada. Ele nos ensina o que precisamos fazer. Ele nos ensina que nós precisamos ter uma vida de oração. Que quando temos uma vida de oração, nós vamos andar sobre o mar quando andamos em terra seca. Ele entrava na presença do Pai para matar a saudade do Pai e ficava na presença do Pai. E Ele quer que nós aprendamos isso aqui neste texto, entrar e trabalhar para o nosso Deus, entrar no Santo dos Santos. Ele abriu este lugar para nos dar este acesso. E quando acessarmos este lugar, nós vamos ver que Ele não desiste de nós. Mesmo na nossa falta de fé, Ele não desiste de nós. Ele nos dá muitas outras oportunidades. O Pedro teve novas chances. Os discípulos tiveram novas chances agora com Jesus no barco. Ele também nos dá novas chances, novos ensinamentos. Queridos, Jesus faz milagre até na vida daqueles que têm pouca fé. Jesus veio por você, querido. Jesus veio por nós. Ele não desiste de nós, mesmo na nossa falta de fé. Mas se queremos andar sobre as águas, é preciso termos mais intimidade com Deus. Nós vamos experimentar do que Jesus está falando quando nós passarmos a trilhar onde Jesus trilhou, os caminhos pelos quais Ele andou, viver a vida da qual Ele viveu, e nos diz assim: vocês podem, nós podemos. Ele não desiste de nós, mesmo na nossa falta de fé. Abracemos com este Jesus, entremos no Santo dos Santos, com trabalho, em oração, e nós vamos experimentar o andar sobre as águas sem afundar na presença do Senhor Jesus. Se as águas do mar da vida
querem te afogar. Segura nas mãos de Deus e vá, meu querido. Que Deus complete esta palavra aí no seu coração. Que Deus transforme a sua vida e te dê fé viva a cada dia. E que nós possamos entrar no Santo dos Santos através da oração. O véu do santuário rasgou e está aberto. Nós podemos entrar. E a oração é o meio pelo qual temos acesso ao Santo dos Santos para termos uma vida de intimidade com Deus. E o mar da vida não irá nos assustar, porque nós estamos seguros nas mãos de Deus. E Ele irá nos colocar no barco e nos conduzir por um lugar mais do que excelente. E Ele junto de nós, dentro da nossa embarcação. Que Deus complete esta palavra aí no seu coração, no nome santo de Jesus. Amém.